essas coleções de um quadro, elas são muito interessantes, né? Porque quando você começa ela, essa de IPO, por exemplo, eu comecei, não pelo IPO, eu nunca tinha ouvido falar disso, eu comecei ela por causa de censura. Censura em correspondência brasileira. Me caiu uma censura batida no Brasil e que eu falei, ué, essa marca aqui é desconhecida. É lógico, ela não é uma marca brasileira, é uma marca de censura. E aí eu falei, mas que diabo é isso? Aí que eu fui me tocar, né, da ocupação do espaço, né, das bases americanas ao longo da costa brasileira. Comecei a me interessar sobre isso. E o masculino não é um assunto muito nos Estados Unidos. Entretanto, nada se conhece sobre a IPO brasileira. Eu entrei agora em contato com uma associação de estudiosos de IPOs e os... Pô, Assembleia, isso aí, pô. E eu descobri que os caras nunca tinham visto o IPO brasileiro estudado. E no livro, no grande livro de IPOs, não tem relato de IPOs brasileiros. Então, a gente vê que um assuntozinho que surge do nada acaba gerando. Mas a participação desse jurado foi determinante, cara. Foi muito legal mesmo. Além dele, apesar disso tudo, né, ter reconhecido o esforço para trazer um assunto que se encaixava realmente muito bem no que é uma coleção de um quadro, e levantou, a pontuação veio alta para caramba e tal, por conta disso também. Foi uma experiência bastante legal, mas que só é possível, eu entendo, pela exposição ter sido virtual. Né? Então, o cara teve tempo de fazer tudo isso que ele não teria num julgamento linear, ali, né? Numa exposição presencial. Mas foi uma grande experiência, uma grande experiência. Legal. Eu sugeri aqui para o James colocar essa coleção dele. Aproveitando que o Henrique está aqui, também sugeri para o Henrique Cruz, que tem uma coleção muito legal sobre censuras americanas sobre cartas brasileiras, e o Antônio Luiz, que tem uma coleção de Máximo Postal. Acho que é uma experiência bastante boa, porque a gente tinha uma amplitude tão boa de jurados do mundo inteiro que, tirando o aerograma que devia ter sido circulado para o Romero Brito, tudo que veio foi muito bom. Foi muito bom, né? Os entendedores entenderão, né? O que está sendo... Não, eu posso contar. Eu mandei a minha coleção de Mickey, que basicamente são só provas. E a pessoa que fez a análise da minha coleção disse que teria status a coleção se eu tivesse tido um aerograma circulado para os Estados Unidos para o Romero Brito. Então, o que falta na minha coleção é isso. Tá bom. Por isso que é brincadeira. Reinaldo, Oi. você acha que máxima filia está contemplado nessa exposição? Porque às vezes eles excluem a máxima filia. Né? Eu acho que não tem nada excluído, mas de pronto que eu chegar em casa, eu vou puxar isso, vou mandar para vocês e a gente checa isso. Tá, porque além essa coleção de Encantos da Cidade de Luz, eu tenho também o Passeio pela Cidade Maravilhosa. Você não acha que é melhor do que é Brasil, né? Rio de Janeiro. As duas? Manda as duas. Ou manda o Rio, que é algo diferente. Porque a França já é mais conhecida deles lá, né? Então, eu acho que fica bom o Rio de Janeiro. Não, aí fica a seu critério. Estou no momento em frente ao computador, então tá, conversando com a tropa toda do CTC e da SPP. Você consegue mutá-lo, né? Você clica lá na fotinho dele. Tá bom. Tá bom. Vamos lá. Não sei aí se o assunto esgotou, mas nós estamos no modo gravação. Bom dia a todos aí. Bom dia, Dr. Barbosa, Ana Maria, Henrique, Mihael Bento, acredito que seja o nome, a pronúncia. O Sérgio e o Gabriel aí que entraram por último. Mais uma reunião do CTC, reunião virtual de 20 de fevereiro. Pandemia em curso, vacina chega, não chega. E aí, o quarteto aí, por não dizer o quinteto, quinteto chegando aí, todos mascarados aí. Obrigado pela presença conjunta aí na SPP.
E hoje mais uma palestra aí, o James aí sempre colaborativo aí, nesse tempos difíceis, né? Vai falar sobre o início de uma nova coleção de história postal, e o assunto é o assunto que ele é especialista, né? E mudando aí um pouquinho da temática para a história postal, né, James? E eu acredito que seja algo novo, né? E durante aí a sua dissertação vai comentar bastante a respeito aí do Esperanto pelo crivo da censura postal. Eu não sei exatamente o que você prefere, se eu voto mute para todo mundo, ou o que você prefere, mas você fica à vontade para iniciar a hora que você determinar, tá bom? Gosto que as pessoas intervenham durante a apresentação. Não tem problema com isso, não. Tá, se por acaso acontecer alguma situação em que vazar o áudio aí, eu rapidamente aqui coloco, então, o mute diretamente do host, tá bom? Fica à vontade. Legal. Eu queria agradecer a presença do Mihaelo. O Miguel Bento é um pesquisador da história do Esperanto lá de Porto Alegre, lá em Porto Alegre, mas da história do Esperanto no Sul, né? Então, obrigado pela presença, Miguel. Legal. Eu que agradeço pela apresentação aí. Tá bom. Você pode iniciar assim que você determinar, tá bom? Obrigado. Bom, então, obrigado a todo mundo pela presença. Bom dia. Alguns já sabem que há muitos anos eu falo Esperanto, né? Assim como o Miguel fala. Há muitos anos eu falo Esperanto e já vai para 30 anos que eu coleciono filatelia e depois os cartões postais sobre o Esperanto, né? Principalmente os cartões pioneiros. E na busca desse material sempre aparecia no meio do caminho coisas de história postal, né? E eu gosto de história postal. Eu acho bonito um material com história, né? Quanto mais marcas postais tem uma peça, eu acho mais bonito eu acho. E aí um dia me deu um estalo assim, falei, não tenho para fazer 5 quadros, mas será que eu não conseguia condensar num quadro isso? E como as pessoas que falam Esperanto gostam bastante de história, né, dessa história de 130 anos do Esperanto, eu pensei primeiro em fazer um quadro para mostrar para o público interno. E aí um dia eu ousei mostrar para o Reinaldo e perguntar se para o público externo também virava, né? Se não era uma forçação de mão eu falar peças que sofreram censura e passaram, 99% passaram pela censura, estando escritos em Esperanto. E aí ele me indicou o Rubem, também outro especialista, né, o presidente da FEBRAF, e também achou que dá caldo essa coleção de um quadro, começar com um quadro pelo menos, né? Para contextualizar, o Esperanto nasceu em 130 anos atrás na Polônia, e quando chegou na Alemanha nazista, pelas origens do autor do Esperanto ser um judeu, obviamente o Hitler, até no Mein Kampf, ele fala do Esperanto, que é um instrumento do judaísmo internacional para conquistar o mundo, né? A velha necessidade de encontrar um inimigo. E ele achava que os esperantistas eram do sionismo internacional. Já o Stalin achava que era coisa de burguês e queria subverter a ordem na União Soviética, né? No tempo do Lenin, incentivaram bastante a usar o Esperanto como um meio de propaganda da experiência soviética, mas quando o Stalin chegou nos anos 30, ele começou a cortar as asinhas das pessoas que viajavam muito para fora, né? Bancadas pelo governo para divulgar as coisas do governo em Esperanto, e mesmo entre os cidadãos comuns que começavam a comparar, né? Mas aqui eu estou matando cachorro para comer, né? E você está vendo, comparando com como vivia na Europa Ocidental, né? Então também ele cortou e ficou uma coisa meio proibida no Esperanto, no final dos anos 30 na União Soviética. Então, quando eu comecei a ver as coisas de censura em Esperanto, eu pensei assim, mas espera aí, para passar pela censura, o cara tem que se ler, né? Ou então é só a censura para inglês ver. Não, está escrito uma mensagem lá, o cara tem que saber se ele vai barrar, porque a ideia da censura é essa, né? Ou o cara filtrar a informação e opa, eu tenho que ficar esperto com esse cara aqui, que ele é um subversivo, né?
ou então simplesmente barrar mesmo. Não, isso aqui não pode passar. E esse não pode passar, me parece que sempre tem a ver com militares, né? O militar não podia mandar para a família, amanhã a gente vai para tal lugar, né? Tem formulário até francês que fala, não dá informações de onde você está, né, no próprio formulário que era para a família. Então me ligou assim, mas para ter o sensor tem que saber a língua, né? E aí isso me pareceu curioso de colocar, e então eu propus ao Reinaldo e depois ao Rubem ver a minha coleção e analisar, eles acharam que dá caldo. Eu vou mostrar, eu era adepto das folhas de A4 na montagem, né? Eu vou mostrar aqui rapidamente que cara teria. Estou inabilitado. Zé Carlos, entra no share screen verdinho aí. Se você clicar em cima, ele vai aparecer para você permitir que ele compartilhe a tela. Você vai apertar em cima do share screen, vai ter a opção múltiplo. Foi? Já está aparecendo para mim. A tela inteira é mais fácil, né? Que aí eu vou circular de um para o outro. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Muito bem. Eu comecei a montar no Google Drive, porque em qualquer lugar que eu estou, eu vou lá e trabalho um pouquinho nela. E estava fazendo no formato convencional de A4, que era o que eu fazia já há 30 anos atrás, né? Mas para documentos, eu acho que fica bastante entediante, né? Vocês têm poucas variações de posição do texto, como vocês podem ver aqui do lado. Ia ficar um pouco monótono, como eu acho que ficou monótono nas de cartões postais, né? Que aí não tem jeito mesmo. E recentemente, assistindo da minha oficina, aquela série de seminários dos juízes FIP, eu passei a ver as folhas de A3. Eu tinha hesitado no começo, mas não tenho dúvida, vou fazer ela em A3, porque você ganha muito espaço, né? E consegue diversificar mais. Aí eu fiquei até preocupado na hora de montar, porque eu estava me lambuzando no espaço, né? É muito espaço depois que sobra. E quando você monta uma coleção temática, você vai lá e coloca um selo, aí você tampa um buraquinho lá, você coloca uma franquia mecânica, mas é eminentemente documental, né? A coleção de história postal são envelopes e cartões postais, então tem muito menos variações. Montei já as 8 folhas de A3, que equivale às 16 A4. Vocês estão vendo minha tela sem as poluições em volta, né? Bom, deixa eu voltar lá na panorama geral da montagem primeira que eu fiz. Já usando um monte de coisa que eu aprendi lá no seminário dos juízes FIPs pan-americanos. Eu tinha gostado da ideia de colocar os textos, separar bem visualmente os textos que têm a ver com crédito, então embaixo das peças estão em vermelho, marrom, e um texto maior, que é o texto da página mesmo. E agora, recentemente, eu fiz essa de fazer até ele virar uma gota, né? O texto não ser um bloco. E eu achei que eu bato os olhos, eu sei que é o texto explicativo e o texto de crédito da peça. Depois eu vou perguntar para vocês se estão achando que tem muito texto. Talvez os meus créditos estejam muito densos. É aquela dosagem que eu não tenho na temática, era sempre o minimalismo, né? Eu não sei se na história postal estou falando obviedades. Isso foi uma das coisas que eu aprendi lá, que não é para a gente precisar descrever o que está tão óbvio, né? Mas eu tive dificuldade, por exemplo, para ver uma data. Então, um carimbo está lá, se a gente pegar uma lupa para ver a data, eu coloquei a data, né? Então, essa é a visão geral das 16 A4, 8 A3, de um quadro. Ubro, de 1915 a 1981. Que foi o período que eu consegui, né? 1915, obviamente, Primeira Guerra Mundial. 1981, essa que está encerrando aqui, é o estado de sítio na Polônia, que ficou famoso Solidariedade, lá o sindicato,
que o governo endureceu e começou a censurar cartas. Então, tem uma carta mandada, obviamente, em Esperanto aqui, com carimbo de censura. Bom, a primeira folha. Eu fiz experimentos aqui, então vocês estão vendo, tudo está, né, mexível. Eu escaneei as peças, eu peguei as fotos que eu tinha das peças e coloquei em escala. Então, se essa é uma folha A3, esse é o tamanho da peça mesmo. Obviamente, não ia, né, ocupar o espaço com uma coisa fantasiosa. É o tamanho da peça. Essas bordas que vocês estão vendo, eu fiz também virtualmente no Google Drive, para experimentar. Porque certamente não vou usar moldura preta, eu tinha comentado outro dia, né? Eu acho que fica muito mais aceso. A coisa de que colocar preto fica muito chamando muito para o preto. Uma coisa que foi sugerida lá era, no seminário dos juízes FIPS, é colocar numa moldura de cor diferente a peça que tem algum peso, né? Chamar a atenção que é uma peça rara. Obviamente, vai começar a coleção com uma peça rara, né? Como tradição. Eu coloquei aqui, então, o cinza de borda, que é uma coisa, mas depois vou mostrar para vocês que eu estou experimentando. Talvez eu vou fazer uma experimentação com outra coisa. Eu estou usando a folha A3 aqui. Não é branco, é um creme, esse daqui. E de usar como borda um creme mais escuro. Eu vou montar uma folha assim para ver que cara que fica, né? Ou então vou para o cinza, para as bordas. Bom, eu começo falando que durante um conflito militar ou num regime de exceção, né, de um governo autoritário, a primeira baixa é o sigilo da comunicação, né, e vai para o espaço. E então é disso que trata. Nós estamos falando de marcas de censura, em que o governo intervém para ou filtrar a informação ou barrar e não deixar circular a informação, né? E o Esperanto foi criado em 1887 e lá por 1906 começaram a aceitá-lo em telegramas, né? Então, para as instâncias postais, aí a UPU, mandar um telegrama em Esperanto não era um código, era uma língua e contava-se por palavras. E essa é a expressão usada, língua clara para telegrafia, significa pode cobrar por palavra, né? Como se faz em qualquer língua nacional. Então, a minha argumentação é que também, quando chegou na hora da censura, bom, tem que língua você que tem Esperanto? Tá bom, tem censura aí para isso? Tem. Então, analisa e vê se deixa passar, né? Essa primeira peça que estou mostrando não é da Primeira Guerra, é da Segunda Guerra, né? Como vocês podem ver, do nazismo, mas é a que eu tenho, é a única que eu tenho das 30 que realmente a carta poderia ter sido barrada por estar escrito em Esperanto. Nesta quarta linha desse formulário aqui, que é bastante raro de ver, está dizendo que língua, ou a questão da língua artificial, o Esperanto, explicitamente está escrito aqui Esperanto, etc., não são permitidos, né? A carta mesma foi barrada por ter colocado um cartão postal fotográfico dentro, e aí o cara colocou a lápis aqui, qual era o motivo, mas poderia ter sido devolvida por estar em Esperanto. Aí eu passo para... Então, aí já foi a minha adaptação com a A3, né? Se fosse uma A4, terminava aqui, novo capítulo, né? Mas o que eu aprendi lá com os juízes FIP foi que a gente, numa A3, trabalha da esquerda para a direita e de cima para baixo, como se estivesse lendo, né, uma grande página de livro. Certo, Renato? Sempre a leitura na A3 é um Z. É um Z. Da esquerda para a direita, e aí você volta e lê de novo. De baixo. Foi assim que eu montei essas minhas 8 páginas. E falo na próxima, então começa... meu roteiro aqui embaixo. Então, eu dividi em civis e militares sob censura, prisioneiros de guerra, o papel do Esperanto na Primeira Guerra Mundial, um papel do Esperanto na Primeira Guerra Mundial, né? Não houve o papel, nações jovens independentes e antigas nações instáveis. Quer dizer, são essas duas situações em que você pode ter censura postal. A Guerra Civil Espanhola, ficou bem marcada, né? E a Segunda Guerra Mundial, foi uma sequência, e depois o pós-guerra. Foi assim que eu dividi essas 8 folhas. Bom, então, como eu disse para vocês, coloquei o crédito aqui, a descrição da peça, em
um vermelho diferente, em Times New Roman, e o texto principal em Arial, na cor preta normal. Né? Então, um texto, por exemplo, lá em cima, postal publicitário utilizado como Feldpost, correio de campo, redigido em Esperanto pelo soldado e enviado para Viena. Carimbo datador da KUK, que é da Unidade Imperial e Real de Tratamento Postal, e do posto de censura em Odeberg, que fica no nordeste da Alemanha. E existem, bom, esse daqui está, o soldado é conhecido, ele era censor, né? Então a gente sabe da história do próprio cara que escreveu o postal, passou porque ele era censor, né? Mas eu achei que essa informação não é relevante, né? Para se colocar. Bom, aí o texto explicativo com o meu cacoete de temático. Na Europa da Primeira Guerra, 1914-1918, civis e militares tiveram suas mensagens sob escrutínio dos órgãos de censura, e especial atenção dava-se aos militares e suas famílias, pois até inconscientemente podiam pôr em risco a segurança. Mesmo, obviamente, acessíveis, também os postais recebiam marcas de inspeção oficial. Naquela minha ideia, eu também está mostrando para um público que não está acostumado com filatelia, né, que era a minha intenção original. Pode parecer estranho para alguém que você vai carimbar lá, li seu postal, né? Se qualquer um, se até o zelador do prédio lê o postal que você recebe. Então, coloquei nesses termos. Né? No postal de baixo, também ainda da Áustria-Hungria, está aqui o KUK, né? A censura real e imperial e real. Só que de uma estação de trem, tá lá, né? De Breslau, e mandada para os Estados Unidos, e está, obviamente, escrito em Esperanto. Né? Isso não tem dúvida. Bom, aí eu vou para a segunda página, que ainda civis e militares sob censura. Né? Esse daqui é de um campo de prisioneiros na França, em Guérande. Tem um carimbo, eu escrevi, tem carimbo datador e o carimbo de censura República Francesa verificado, né? E tem no verso um carimbo de recepção em Paris. Na Rússia, em 1916, essa, eu estou com a letra muito pequena para mim aqui, eu preciso aumentar no outro computador, um momentinho só, que eu não consigo enxergar. Se vocês quiserem me interromper, não se acanhem. Bom, em 1916, também redigido em Esperanto, evidentemente, visível, e mandado para a Inglaterra. Né? Eu achei um grande site sobre censura imperial russa. Vejo esse carimbo aqui, que está escrito censura militar, e tem 2 letras, só que nesse grande trabalho que tem, eu não vejo o cara mencionar esse carimbo. Né? Então, eu ainda tenho que pesquisar mais sobre ele. Só mencionei que é carimbo de censura militar. Mas já ouvi em algumas variantes e em muitas peças. Sempre com 2 letras, que eu não consegui decifrar esse X, I. O I não existe no russo. Bom, não tem nenhuma letra russa que poderia parecer com isso daqui. Mas o X tem, né? É o Han. Bom, aí, vindo para baixo, eu fiz em Z mesmo, como o Reinaldo tinha agora resumido a coisa. Para facilitar a liberação da correspondência pela censura, criou-se o hábito do remetente indicar explicitamente a língua que foi empregada. Né? Na Bélgica, bom, então, aqui o cara tá, eu coloquei a setinha vermelha aqui, o cara escreveu Esperanto, em exclamação. Né? Já na expectativa que vai passar pela censura. Né? E eu fiz um salto aqui, vai ser um Ford aqui, eu fiz para dizer que na Segunda Guerra não só era necessário, era imprescindível que o cara falasse qual é a língua que foi usada. E eu consegui um carimbo aqui que está falando, um carimbo bilíngue dizendo a língua usada não foi indicada, devolva-se. Né? Como o Rubem tinha comentado comigo, que normalmente em história postal você segue uma linha do tempo,
eu fiquei bastante hesitante aqui, mas se eu estava falando agora que precisa ter, se era costume escrever o nome da língua, eu já tenho um exemplo aqui da Segunda Guerra que era imprescindível escrever o nome da língua, né? E para minha expansão futura, que eu imagino fazer essa coleção um dia, poder expandir em mais de um quadro, eu já tenho algumas outras peças em que está lá, até peças brasileiras, dizendo, está escrito em inglês. Já abrindo caminho na censura. Bom, então eu estava falando dos civis e militares que acabavam sendo censurados, né? Opa, o que aconteceu aqui? Que sumiram duas peças e não está carregando. Isso. Opa. Bom, nesse daqui já é a próxima seção do roteiro, que eu coloquei prisioneiros de guerra, que é uma quantidade importante, né? Dos que eram censurados, obviamente 100% dos prisioneiros de guerra eram censurados. A Convenção de Haia garantiu que o prisioneiro de guerra tenha acesso a corresponder com os familiares, com o seu país de origem, mas aí, obviamente, 100% das correspondências eram verificadas, né? E na falta de censores habilitados, diante da grande diversidade de línguas europeias, cartões com isenção de porte, dedicados à correspondência dos prisioneiros de guerra na Rússia, advertiam para a restrição das línguas admitidas. Então, este cartão aqui está escrito em russo. São admitidas mensagens apenas em russo, francês ou alemão. E aqui está uma imagem reduzida da frente desse formulário, esse cartão formulário para prisioneiros de guerra da Rússia, né, nas 3 línguas, russo, francês e alemão. Mas no verso está só em russo dizendo isso. E adivinhe em que língua está escrito aqui nesse prisioneiro? Ele escreveu em tcheco, e eu menciono aqui no comentário, no crédito, que essa regra, o censor também fazia vista grossa. Se ele entendia a língua, deixava passar, que é muito comum verem as peças passarem com qualquer outra língua. Ainda mais numa língua eslava como o tcheco, que o cara conseguia adivinhar o conteúdo, né? Um russo conseguiria adivinhar o conteúdo. Essa é uma correspondência escrita em Esperanto por um prisioneiro de guerra, né? Em 1917, da Holanda para a França, e eu coloquei, então, né, tem carimbos franceses e holandeses aqui de censura. E aqui agora na parte de baixo, também ainda prisioneiro de guerra, são 2 cartões. Produzir material e distribuir para uso entre prisioneiros de guerra e suas famílias foi uma forma escolhida na Itália para se divulgar o Esperanto. Tinha uma demanda para mandar correspondência para os prisioneiros de guerra, né? Então eles pegaram e sacaram isso daí e fizeram os cartões com propaganda de Esperanto. O formulário postal traz menção à isenção de porte prevista pela Convenção de Haia, de 1907, para esse tipo de correspondência. Então tem 2 modelos diferentes aqui, um de Bolonha e outro de Verona, 16 e 18, em que um vai para a Áustria, outro vai para a Alemanha, e tem as marcas, e eu descrevo as marcas aqui, né? Essa marca do campo de prisioneiros na recepção, campo de prisioneiros na recepção em Viena, e os de saída na Itália. Bom, aí eu coloquei aqui um papel do Esperanto na Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra, a Cruz Vermelha Internacional ela se ocupava praticamente dos soldados no exterior. Os soldados que estavam presos no exterior, a Cruz Vermelha se ocupava de transmitir correspondências e dar notícia para a família e vice-versa. Mas não tinha nada específico para os civis, não se pensava nos civis que estavam, né? Muito estudante, eu sei de história de estudante que estava na Rússia e não tinha como sair mais, não tinha como voltar, né? E a Associação Universal de Esperanto, que é essa UEA que vocês veem aqui, ela tinha sede em Genebra e tinha bastante relação com a Cruz Vermelha, que também fica sediada em Genebra, e eles fizeram um acordo de usar a rede dos falantes de Esperanto, que já era bem organizado na Primeira Guerra, para trocar informações, para ser portador de informações de civis, né?
Então, tem aqui carta interna da Associação de Esperanto para uma outra associação de Esperanto na Inglaterra, né? Certamente foi escrita em Esperanto, né? Não tinha por que escrever em outra língua. Tem aqui esse para Boêmia, também saindo de Genebra, em Esperanto, para o Clube de Esperanto dessa cidadezinha na Boêmia. E aí foi para Rakovnik, que ainda foi redirecionado, esse STP aqui é redirecionado para outra cidade. E essa peça é uma carta, vocês tem uma etiqueta de fechamento aqui, muda, foi mandada, endereçada para a Cruz Vermelha dinamarquesa em duas línguas, em russo e em esperanto, com isenção de porte, né, com essa finalidade, e foi mandada por um representante da Associação de Esperanto numa cidade da Rússia, para Copenhague. Está endereçado em esperanto. Bom, aí na próxima eu falo de nações jovens independentes e antigas nações instáveis. Porque eu falo de dois exemplos aqui, uma carta da Argentina para a Finlândia, escrita em esperanto, não só o postal, mas a mensagem está escrita em esperanto, está aqui com cartão, com um carimbo bilíngue sueco-finlandês, verificado pela censura, né? Pela censura militar, e a Tchecoslováquia, também recentemente criada, com um carimbo de censura, escrito em esperanto. Esse aqui é bem do começo da Finlândia, 19, né? A Finlândia foi, no final de 17, a Finlândia se tornou independente da Rússia, e a Tchecoslováquia foi criada em 1918, no final da guerra. Pegaram um pedaço da Áustria-Hungria lá, né, a Boêmia, a Morávia, a Eslováquia, a Rutênia, e chamaram de Tchecoslováquia. Então, vocês veem, tem duas peças aqui, uma de 19 e ainda em 22, a censura correndo solta, porque era tudo fragmentado lá. Recentemente foram colados os pedaços do país. Né? O reconhecimento da Tchecoslováquia só se deu no final de 19, né? E ainda foi assinado entre os aliados, né, os vencedores, e essa República da Áustria Alemã, que durou meses, né, que tentou juntar pedacinhos também que falavam alemão, espalhados na Áustria-Hungria, e proclamaram uma república, mas de curta duração. E aqui está o verso também, reduzido a 40%, só 40% da imagem, o verso para mostrar que tem uma censura aqui escrita em tcheco, verificado pela censura, né, inspecionado pela censura militar. Mas na frente está todo escrito, também escrito em esperanto, o nome do país, o nome da pessoa, o que faz, obviamente, dizer que a carta que estava dentro estava em esperanto. Mas também não era só países novos, não. Na Grécia, em 1936, instalou-se o regime do 4 de agosto, quando o premier, o general Ioannis Metaxas, com o apoio do rei, assumiu poderes ditatoriais. Então, mais uma vez, a Grécia teve censura postal no país. E o regime duraria até 1941. Foram 5 anos desse regime duro na Grécia. E eu desconfiava, eu tinha esse cartão postal por causa de ser um cartão postal. Do lado do verso, belíssimo cartão postal com uma imagem grega de propaganda de Esperanto. Só que quando eu peguei um dia, eu falei, esse carimbo aqui não deve ser um carimbo qualquer. E entrei num grupo de filatelistas gregos e um cara teve a boa vontade de me responder, falou, isso daí é do Departamento de Controle de Evasão de Divisas. Era do Ministério da Fazenda, para ver se o cara estava falando que estava fazendo de evasão de divisa, mandando dinheiro para fora ilegalmente. Né? Só que é um governo autoritário, de exceção, ele falou, esses caras eram um pretexto, falar que era para ver se não tinha mais nada, eles estavam vendo as mensagens para ver se não tinha subversivos mesmo, né? Se não tinha ninguém contra o governo. E eu vi que tem várias dessas instâncias, vários desses carimbinhos, então vários departamentos do governo eram usados a título de outra coisa, fazer censura postal, censura política. E então eu escrevi aqui embaixo, eu até tirei agora, eu tinha deixado o nome em grego também, mas estava muito grande. Então é Serviço de Proteção de Divisas. A ideia é essa, não deixar mandar dinheiro ilegal para fora.
Bom, aí na próxima a gente chega na Guerra Civil Espanhola, 36, né? A Guerra Civil da Espanha ocorreu entre 17 de julho de 36 e 1º de abril de 39. Então tem um inteiro postal aqui, escrito em Esperanto. O cara, esse inteiro postal de uma série turística, os títulos aqui também estão em húngaro e em Esperanto, e o cara grifou embaixo, né? Estava o pedaço que fala em Esperanto. Então a mensagem no verso também é em Esperanto. Com o carimbo da República Espanhola, de censura. E aí esse carimbo, que infelizmente não está tão bonito, ele traz Dirección General de Seguridad, Madrid, censurado. Esse departamento era uma espécie de DOPS do Franco. Então, uma vez que o Franco ganhou a guerra civil, esse DOPS veio com tudo, né? E era principalmente para o exterior, era esse departamento, esse DGS, que fazia a censura. Mas o cara, embora do outro lado dos perdedores na guerra, os comunistas também usavam bastante o Esperanto, passou e aparentemente chegou na Suécia essa correspondência. Senão teria sido destruída, né? Não teria sido conservada. E aí eu ponho, bom, é um quadro, eu tenho que colocar na mesma folha. Explode a Segunda Guerra Mundial e com ela foram várias invasões cometidas pela Alemanha nazista. A censura postal pôde ocorrer também durante o trânsito, seja pelo domínio alemão sobre uma rota postal, seja porque só havia censores alocados nas maiores cidades. O vilarejinho lá não ia ter censor para todas as línguas, né? Então a gente vê, no caso da Itália aqui, saiu de uma cidade pequena, de Rapallo, e chegou em Gênova recebeu o carimbo de censura postal, né? Está em Esperanto aqui. E esse também saiu da Suécia, passou por uma rota alemã, provavelmente entre os alemães recebeu essa verificação de marca química aqui, passava-se um produto químico para ver se não tinha nada oculto, né? Com a tinta de limão, quem fez isso com as crianças, por exemplo, e chegou em Madrid, onde recebeu também um carimbo de censura do governo, né? Bom, aí eu chego no pós-guerra, 1945. Com a derrota em 1945, a Alemanha teve ocupações administradas pelos aliados, Inglaterra, Estados Unidos, França e Rússia, União Soviética. A zona americana consistia na Baviera, no estado de Hesse, no sul, e parte de Baden-Württemberg. A britânica ocupou o noroeste, com 22 milhões de habitantes, em 1946. Então, eu tenho aqui em cima zona britânica, 47, né? No próprio endereçamento, o cara já usa o Esperanto, então o conteúdo da carta é em Esperanto, eu coloco aqui no crédito, né, que é o nome, Svedil, é Suécia, e Estados Unidos. E estão aqui a censura militar inglesa nos dois. Fechamento, tipo de fechamento e tudo mais. E na de baixo, a zona americana consistia na Baviera. Acabei repetindo aqui, hein? Preciso tirar isso daqui. A zona americana consistia na Baviera, a sede do comando norte-americano ficava em Frankfurt. Embaixo tem duas cartas, um datador aqui, censura, e censura também militar americana, para civis. Das duas zonas. Não consegui ainda ver na zona soviética. Já vi, mas não vi nada em Esperanto, né? E a francesa foi bem significante, né? Bom, e aí chegamos no último quadro, na última folha do quadro, o pós-guerra. Nos primeiros dias de maio de 45, renderam-se as forças alemãs na Dinamarca, Holanda, norte da Alemanha e Áustria. A censura postal, porém, ainda perdurou por alguns anos. Então, eu tenho uma Alemanha aqui, ó, recém-acabado, 9 de julho de 45. A Federação de Operários Falantes de Esperanto, na região de língua holandesa. E um cartão postal datilografado em Esperanto, e com esse carimbo aqui, que é carne de vaca, né? São milhares e milhares, você tem o carimbo do censor com o número dele, e você vê isso daqui em qualquer peça da Áustria,
esse aqui é de 48, mas você vê até mais ou menos 52, eu acho que eu já vi o 53, ainda estava recebendo censura. Nos países socialistas, durante décadas, em razão da Guerra Fria... é que eu te quebrei aqui, preciso arrumar o texto. Mas a ideia é, nos países socialistas, durante décadas, aconteceu a censura. Né? Na Polônia... então temos aqui uma Tchecoslováquia, 49 ainda, já tinha acabado há muito tempo, mas está lá o cartão Esperanto e recebendo ainda a censura. E como foi para a zona britânica, ainda recebeu um carimbo britânico. E na Polônia, entre o final de 81 e meados de 83, foi decretada a lei marcial para conter o sindicato de solidariedade e, com isso, mais uma vez, a censura postal instalada. Então, tem aqui um envelope que está claramente escrito em Esperanto, endereçado em Esperanto. Essa peça eu consegui, assim, uma das últimas que eu consegui, e eu fiquei contente que, pelo menos, saí da Segunda Guerra, que a coisa não acabou na Segunda Guerra, né? Eu já tive contato com pessoas do movimento esperantista na Alemanha, na Europa Oriental, e teve uma senhora que falou assim: a minha irmã, ela era chamada com frequência no correio para que ela lesse para o agente do correio, para ela traduzir para o agente do correio o que era a mensagem em Esperanto, né? E obviamente eram mensagens completamente inocentes, né? Mas o governo tinha mão de ferro, né? Dependendo do país que se tratava. Bom, gente, é isso. Chegamos ao final das 8 folhas. Até nisso, a folha A3 é bastante econômica, né? A gente ganha muito espaço, né? Fiquei bem espantado como a gente ganha espaço para colocar, principalmente na história postal, de ter que fazer bastante explicações, né? Que eu entendo. Legal. Bastante interessante aí. Eu acho que o material é rico. Deixa eu te perguntar uma coisa. A língua que você vai colocar nessa coleção aí, agora ainda mais pensando que ela vai para fora, qual será? O inglês, o esperanto, o francês ou português? Eu gosto do francês. Mas, como lhes disse, eu acho que essa daqui fica fácil de fazer e manter várias versões, né? Tá. Só soltar as peças e levar para outra. Tá. Então, Legal. talvez para a época do futuro já vai mandar em inglês. Muito bem. Perguntas? Uma pergunta logística. Eu vi que você tem vários testes de moldura para os envelopes. Isso é teste ainda ou essa que você mostrou já é sua coleção? Não, tudo isso daqui que você está vendo só existe no computador. Tá bom, mas quando você tem aqui nessa que você mostrou agora, a moldura está em azul, a de cima está no preto, a outra está sem moldura. Não, então, essa que está com preto, ela é uma foto da minha outra coleção. Ela nem existe, quer dizer, já tirei o fundo preto dela, a peça está solta. Mas é que eu já tinha, eu peguei e coloquei o fundo. Não, só ia observar que se você tiver molduras distintas, em algum lugar você tem que fazer alguma legenda para a pessoa saber. Quando tiver em vermelho, só existe uma, é muito rara. Quando tiver em azul, menos de 10. Quando não tiver nada, é isso, só para facilitar. Não, esses aqui foram só os ensaios mesmo e aproveitando coisas que eu tinha. Como eu disse para você, essa do vermelho, ou mais perto do vermelho, me pareceu interessante, mas nem sei se na primeira página precisaria, né? Porque, de conta, você coloca na primeira página, você coloca o filé mignon, né? Na temática, nem sempre. Mas está legal, tem um visual bastante agradável. Mas você tem dois especialistas aqui, o Rubem e o Henrique. Eu sou mero ouvinte aqui. Então, bom, primeiro eu tenho que pedir desculpa ao James, que eu ainda não terminei a análise. E eu vou até puxar o porquê disso com a apresentação, né?
A gente pode botar lá na primeira página, na sua primeira página, na página anterior. Eu acabei riscando a tela aqui. Deixa eu ver o que eu faço para apagar isso. Não Dá para você ver. Né? Então, tem três coisas assim que eu queria comentar contigo e que talvez até seja um espaço melhor do que eu escrever, porque, na verdade, acaba que eu estou com um pouco de dificuldade realmente de expressar, né? E, de repente, a gente conversando, a gente consegue avançar melhor. Por exemplo, a opção, né, você falou lá no início, antes de começar, eu acho que o A4, né, me dá pouca liberdade, né, para montagem e tal, e que o A3 eu ganho mais espaço. É fato. Mas a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Eu ainda não me arrisquei no A3 para coleção nenhuma. Bom, não, as minhas coleções hoje são de história postal e tradicional. Eu não me arrisquei. Eu ainda não me senti absolutamente confortável em fazer isso. Porque eu acho que a gente tem um problema sério na história postal, que eu entendo que às vezes é difícil da gente resolver numa folha A3, que é a questão que o Reinaldo colocou da leitura, né? Como se faz a leitura numa folha A3, né? E eu vi isso, por exemplo, acontecer na coleção do Rogério, né? Nessa exposição de São Paulo, né? Eu achei que ficou ruim a montagem, porque a gente não conseguia, na verdade, saber para onde ir, qual é o caminho que você tem que seguir. E, em função disso, torna-se mais complicado ainda, porque é aquilo que você também realçou, né? A história postal, a linha dela, a linha condutiva, é o tempo, né? Quer dizer, é claro que você pode quebrar esse tempo criando capítulos, né, de assuntos específicos, e aí dentro desse capítulo você faz a linha do tempo daquele capítulo, sem problema. Mas quando a gente apresenta ela de uma forma continuada, a linha do tempo ela é determinante na história postal, né? Então, por exemplo, nessa primeira página, que eu acho que é uma primeira página, olhar, né, para uma folha A3 muito boa, ela está bem preenchida para o meu gosto, ok? Estou falando aqui é o gosto do Rubem Porto, né? Então, isso pode variar. Eu acho que ela está bem preenchida, né? Em termos de volume de texto, as imagens, né? A utilização das molduras, bacana. Agora, passa a segunda folha, por favor, gente. Eu já acho completamente diferente. Acho já completamente diferente em termos de balanceamento daquilo que você tinha lá na primeira. Eu já vejo aqui um volume enorme de espaço que não foi utilizado e que talvez, aí sim, uma folha A4 ficasse muito mais bem compactada a informação que você tem com o volume de peças que você tem. Porque a rigor, repara só, se a gente for tirar toda essa parte superior, onde você coloca lá só o título, né, e duas linhas abaixo, né, olha o volume em termos de, vamos chamar de metragem, né, que está sendo jogado fora. Isso numa folha A4, por exemplo, não ia acontecer, porque isso ia estar compactado direitinho. Ou cabe mais um cartão, Rubem. Não, exatamente. Isso que eu ia perguntar. Exatamente o que eu ia falar. Ou então, você vai ter que fazer um gerenciamento na distribuição para colocar pelo menos mais uma peça para ocupar esse espaço. Porque eu acho que assim, eu acho essas duas folhas muito legais da gente trabalhar em cima dessa questão de montagem, porque eu acho a primeira folha muito boa e acho essa já uma folha ali, não causa nenhum impacto, na verdade. Sabe? Ela não te chama atenção para aquilo que você quer fazer. E aí a gente também tem que policiar um pouco, e aí eu acho que é uma coisa, né, que você traz da temática, e acho que ela cabe na história postal. Eu uso muito, que é, digamos assim, a contextualização histórica do material que você vai mostrar. E depois mostrar o material e descrever o material. Eu acho isso fundamental. Tá? Para mim, dentro da história postal, isso é conhecimento. Conhecimento do assunto, né? Conhecimento daquilo que você está abordando. Mas eu acho que, por exemplo, esse texto que você coloca aqui no meio, por exemplo, eu acho ele deslocado, porque, na verdade, repara, eu vou primeiro ver as peças, né?
antes de, na verdade, inserir, né, essas peças no contexto da história que você está querendo explicar. Percebe? Então, na verdade, eu vou lá, porque a leitura, de novo, é a questão da leitura. Eu vou ter que ler primeiro esses 2 cartões que estão aqui em cima. Ok, você colocou lá, civis e militares sob censura, correspondências entre civis, papapá. Beleza, é sobre isso que está tratando. Mas depois aqui, ó, você coloca uma informação, né? Coloca uma informação que eu poderia usar também no exame desses 2 itens lá de cima. Mas, na verdade, eu já passei por eles. Será que eu vou voltar neles? Então, desculpa, aqui no de cima não tem essa isso. informação, né? Uhum. No de cima não tem o destaque da língua. Isso. Percebe? Na verdade, eu, por exemplo, pegaria esse texto aqui e colocaria lá em cima. Ou faria uma caixinha dele aqui mais no canto para abrir espaço para mais uma peça, por exemplo. Tá. Aí você vai, né, gerenciar melhor esse espaço do A3, sabe? Para evitar esses vazios brancos aqui. Eu me senti lambuzando no espaço. É muito espaço. É muito espaço, exatamente, é muito espaço. A gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. E lembrar sempre, né, James, que é a questão da leitura, né? Ela vai ser feita, né? Como diz o Reinaldo, em Z, né? Tá? Ela vai ser linear, vai vir para baixo e linear de novo. Então, a história tem que ser contada desse jeito. Repara, se a história nessa folha é contada desse jeito, esse teu item central aqui, que é um item histórico, ela vai ser a 4ª coisa a ser vista na tua folha. Você já passou por 3 peças antes de chegar nela. Certo. Percebe? Agora, isso tudo pode ser só uma questão de costume, tá? Eu acho que... Fala, gente, vamos lá. Como você pode ver, as 2 de cima estavam numa folha e as 2 de baixo estavam na outra folha. Exatamente. Então, no A4 faria sentido, né? Exatamente isso. Então, eu acho que assim, esse pulo para o A3, ele é legal, mas, cara, na história postal, com algumas poucas exceções, eu ainda não vi boas soluções. Essa que é a verdade. Eu ainda não vi boas soluções, né? Já vi na tradicional, acho que na tradicional está funcionando muito bem mesmo, principalmente porque a tradicional tem um monte de estudo, aí você tem um monte de desenho que você anexa, tem um monte de detalhe que você puxa, então você consegue... Na história postal, eu confesso para você que eu ainda não bati o olho numa assim que diga assim, porra, esse cara achou o jeito. A fórmula. Achou a fórmula, sabe? Eu ainda não vi isso. Pode ser até que exista, e, enfim, acho que tem muita gente, né, tentando isso, vai aparecer, é natural que vai aparecer, mas acho que ainda não apareceu, né? Então, assim, essa era uma das coisas que eu estava com dificuldade de comentar contigo escrevendo. Então, essa oportunidade aqui da discussão, ela é boa por conta disso. Aí você também comentou uma coisinha no início, que é assim, pô, mas eu vou violar aqui o eixo, né? Que eu vou dar um salto, né? Na primeira folha de novo, James, por favor, se você puder retornar. Já começa com um salto, né? Isso. Mas isso aí não tem problema. Agora, não tem problema porque não tem problema. É claro, você está fazendo uma introdução e nessa introdução você vai puxar aquilo que você tem de melhor, como você falou. Tá? Então, isso não é um problema aqui. Não é um problema aqui. Eu não considero que isso seja um problema aqui, porque, na verdade, essa peça está aqui, ela, de certa forma, ela está descontextualizada com as 2 peças que estão à direita. Ela está ali para introduzir o problema. Essa folha não é para ser lida em Z. Essa folha é para ser lida de cima para baixo e de cima para baixo. Né? Então, de alguma forma, isso, como é que eu diria, acaba não influindo nas outras 2 peças. Porque, na verdade, as outras 2 peças elas vão estar conectadas, na verdade, com o teu índice, né? Com o teu roteiro que está aqui embaixo. Então, não vejo um grande problema nisso, tá? Apesar de violar a tal leitura em Z. Mas acho que é compreensível. Acho que é compreensível.
né? Então, nesse caso aqui, isso não é um problema. A gente faz isso direto, de colocar uma primeira peça. Se você quer fazer um roteiro com uma peça na frente, a gente vai buscar aquilo que a gente tem realmente de impactante para mostrar. Então, nesse caso aqui, eu acho que é perfeitamente compreensível e não é passível de discussão, né, digamos assim, do uso. O Rubem, Sim, só Henrique falando, um adendo. fala lá, Henrique, vamos lá. Caso, já que se segue na história postal, pelo menos eu também aprendi e sempre ouvi de vários jurados, de vários estudiosos, que algo que eu não gosto na história, nos estudos históricos, mas na filatelia é necessário na história postal, que é a perspectiva linear. Talvez o ideal seria uma peça desse primeiro período espetacular, da Primeira Guerra, do que da Segunda Guerra, né? Isso seria Essa da melhor. Segunda Guerra foge Aham. disso. Mas você veja como é que é uma questão de montagem, Henrique. Se essa coleção estivesse em folha 4, a gente não estaria discutindo isso aqui. A gente está discutindo essa puxada de tempo porque ela está ao lado de duas peças, né, da década de 10, da Primeira Guerra. Se ela está lá sozinha, isso não é um problema. Isso realmente não é um problema, porque, na verdade, você está contextualizando o teu roteiro, né? O teu roteiro e a tua folha introdutória. Nesse caso, é livre o uso de uma peça de qualquer tempo. Você ainda não está na coleção. A coleção está sendo apresentada. Você está apresentando, isso aqui é uma peça grande da coleção. Agora, aqui o problema dela é que ela realmente está violando a leitura em Z e ela está ao lado de duas peças que são efetivamente do início da coleção do ponto de vista temporal. Aí, óbvio que seria melhor ter uma peça do início do século aqui no lugar dela, né? Mas, cara, eu imagino, a gente já falou sobre isso, né, gente? A dificuldade de você juntar esse material. Isso é específico demais. Quer dizer, não é só o Esperanto. O Esperanto com censura, cara. Isso não é pouca coisa. São 30 peças que estão aí, são 30 anos. Exatamente, 30 peças. Então, a gente tem que levar isso em consideração também, né? A gente não pode... E esse carimbo alemão é difícil. Esse carimbo de... Sim. Bem lembrado. O próprio catálogo alemão, o número de raridades dele é bem alto, ele é bem difícil. Essa peça é uma peça excepcional, cara. É uma peça excepcional, não há dúvida em relação a isso. Assim, particularmente em A4, ela ganharia mais destaque sozinha numa folha. Ela chamaria mais atenção do que numa A3, no meio de várias. Talvez. Pela importância que ela tem. Talvez. É algo a ser pensado, né? Então, a minha grande dificuldade quando peguei teu material, viu, James, é exatamente essa, né? E assim, né, a gente sente, né, que tem uma transição do temático pro é mais forte que expositor de história postal, né? A gente vê ali alguns vícios do temático. Vício que eu digo assim, para a história postal seria um vício, né? Que é, por exemplo, uma coisa assim que não é ruim, não é bom, não é nada, mas não é comum. A sua opção de usar, né, essas inserções, digamos assim, não filatélicas, né, mais históricas, né, sob forma em centralizado, mas fazendo meio que uma figurinha geométrica, sabe, né? A gente usa muito mais a caixa, muito mais direta ali. Então, então eu sou o cara de escrever justificado em qualquer lugar, tu escreve justificado. Né? Mas lá da apresentação do juiz da FIP, ele falou assim, facilita o leitor. Aí me deu esse estalo semana passada eu fiz isso da centralização, de bater o olho e falar, isso aqui não é filatélico, né? Não é um texto filatélico. Né? Exatamente, é verdade. Nesse aspecto, sim. Mas, particularmente, aí obviamente uma questão particular, eu acho que o fato de, por exemplo, você usar o texto filatélico, né? Por exemplo, não itálico e o outro itálico, já é suficiente para você caracterizar isso. Ou você usar duas fontes, não muito diferentes, mas duas fontes diferentes, já é suficiente para isso. Não sei, cara. Eu vejo na história postal um certo formalismo, né?
Não sei se isso é bom ou se é ruim, tá? Mas tradicionalmente é assim, né? Então, oi? Sim. Eu não sei até que ponto isso ajuda ou atrapalha, ou não ajuda nem atrapalha. Talvez nem ajude nem atrapalhe. A história postal está passando, na verdade, por um momento, né, de reinvenção, né? Se eu pego aqui, por exemplo, uma descrição de uma carta minha, da coleção de história postal aqui da província do Rio de Janeiro, feita em meados ali, 2000 não precisa nem ir muito longe, 2010, tá certo? E agora, cara, são coisas completamente diferentes. Tinha um jamegão de texto debaixo da descrição. A gente descrevia tudo. Era uma repetição, realmente, uma repetição de muitas coisas, né? E hoje isso não é visto, não é bem visto. É como você falou, a descrição, se está lá na carta, a obrigação, teoricamente, é do juiz procurar. Você vai realçar aquilo que é diferente, né? Então, eu não preciso ficar dizendo que aquele porte é referente ao decreto tal, se eu já falei lá na frente que, ó, durante o período tal e tal, o decreto tal, tal. Acabou, a informação está lá. Então, eu retiro isso. Mas lá atrás, não. Você pega a coleção do Paulo Cornélio, por exemplo, tão premiada, e vê as descrições deles, eram os textos enormes, que era aquilo que a gente usava. Você pega a coleção do Everaldo agora, você vê que tem 2, 3 linhas no máximo de descrição, né? Então, a história postal está mudando também nesse aspecto, né? Mas essas mudanças, elas nunca são assim elas são passo a passo, né? Elas Graduativas, é. vão... E você acha que a extensão das minhas inscrições está muito... Não, eu acho que para mim está ótima. Para mim está de muito bom tamanho. Elas não são nem mais nem menos. Até porque está se tratando de um assunto que é muito pouco abordado. Então tem que ter a informação, cara. Né? Tu é pioneiro nisso, cara. Verdade. Né? Pioneiro na questão do Esperanto. Né? É claro que existem outras coleções de Esperanto, mas também não são tantas. Mas com esse tipo de abordagem, em história postal, por exemplo, eu acho que é a única. Então, eu acho que, nesse caso, é necessário ir um pouquinho além mesmo, para a gente entender como é que funciona esse negócio, né? Então, para mim, para meu gosto, tá legal. As descrições estão sucintas o suficiente para eu compreender do que se trata as peças. Tem as informações que são pertinentes. Nesse aspecto, eu não vejo qualquer problema, né? O problema maior que eu vejo é essa coisa do uso do A3 com esses vazios muito grandes. Eu acho que isso, por exemplo, essa folha, né, e algumas outras, elas, na verdade, elas não justificam o A3. Ó, essa também não. Se você pensar, você está deixando aqui quase sei lá, um quinto de folha, né? Em branco. Isso aqui é muita coisa. Isso é muita coisa. Isso, na hora que for a julgamento, essa questão da apresentação vai ser penalizada. E aí a gente sempre lembra, né? A apresentação são 5 pontos, é uma frase feita que a gente repete a exaustão, não se sabe muito bem disso, elas são 5 pontos, mas não são 5 pontos. Ela permeia, né, todo o tratamento que é dado à coleção. Então a gente tem que ter muito a boa vontade seguinte, né? Sem dúvida alguma. Agora, cara, eu acho que assim, o material é fantástico, bicho. A palavra que eu usaria, aquela última carta lá é incrível, né? Eu lembro que você ter mandado, né, o e-mail, porra, olha o que eu achei aqui. Essa última carta. Essa última. Muito legal mesmo, porque a gente está falando aí de uma censura do outro dia, né? O que não é uma coisa tão comum. As censuras agora são feitas de maneiras distintas, né? Velada, né? Velada, exatamente, né? Cada um tem mais coragem de bater o carimbo, mas esses aí vai lá então é muito legal essa peça, muito legal mesmo, né? Eu nem apaguei, o cara escreveu em lápis em cima dela, nem apaguei essa cena ainda. Eu acho que não tem que apagar mesmo, não, tem que deixar ela quieta. Mas eu acho que é do vendedor isso, viu? Do vendedor, né? É do vendedor. Uma setinha ali, né? Tal. Uma cena. Mas eu sou um cara que eu não gosto de mexer
Mas, cara, nem para pagar a coisa, sabe? Eu vejo aqui uns amigos meus fazendo umas coisas nas cartas, e tiro o selo para limpar, e depois boto o selo de volta. Eu fico arrepiado. Eu falei, cara, se eu for fazer isso, já era, eu vou estragar tudo, nunca mais vai ser a mesma coisa. Eu tenho receio de alguém achar que eu escrevi isso daí, ó, tá vendo? Assim, ia fazer uma barbaridade. Não, mas você escreveria em Esperanto, né, James? Escrevi em Esperanto ia dar um peso maior, né, cara? Mas essa carta é muito legal. Então, bom, gente, o material, cara, é muito bacana, mas eu acho que ainda temos problemas de arrumação, sabe, né? Acho que tem um problema de arrumação ainda. Acho que você ainda vai ter que testar mais aí essas tuas montagens. Talvez até... Quantas cartas você está usando aqui, gente? Eu não entendi. Quantas peças estão entrando aqui? São 30. Entraram as 30, né? 30. Eu tenho no estaleiro, né? Eu tenho no estaleiro, por exemplo, essa que o cara escrevia a língua em que a coisa está, em cima. Eu tenho o cara falando aqui do Brasil, um envelope da censura militar brasileira. O cara escreveu, esta carta está em inglês. Né? Então eu poderia... Eu pensaria, dentro do possível, pelo menos para umas 3 ou 4 dessas folhas, tentar inserir uma peça a mais, caso elas estejam disponíveis, entendeu? Eu realmente... Eu acho que eu tenho, assim, para variar, né? Para reforçar o mesmo tema. Isso não é um problema, viu? Isso não é um problema. Isso não é um problema. Pô, você tem... vou dar um exemplo bem contrastante, mas para perceber. Ora, você faz história postal do Rio de Janeiro, você tem 2 cartas de olhos de boi com carimbos do Rio de Janeiro, você vai botar uma só para não repetir o outro? E vai deixar uma carta com o olho de boi guardado em casa? Não faz sentido. Entendeu? Faz sentido. Então, isso não é um problema. Isso não é um problema. Ainda mais que, nesse caso aí, são marcas diferentes, né? São histórias. Países diferentes. Então, isso não é... De longe não tem nenhum problema nisso. Eu arriscaria. Eu daria uma pensadinha nisso, se fosse... Obrigado. Eu vou, assim... Eu fiquei surpreso de ver algumas folhas lá no seminário do FIP. Achei folhas extremamente apinhadas as coisas, né? E aqui está outro extremo, aqui está muito arejado, né? Olha só, gente, não existe um padrão para isso, né? E eu acho também, digo sempre isso, eu acho que a coleção é nossa, né? Então a gente tem que fazer do jeito que a gente gosta, tá certo? Independente do que vão achar, eu acho que a coleção tem que agradar a gente, né? Se a gente puder agradar a nós mesmos e, ao mesmo tempo, colocar ela dentro dos preceitos que os outros enfim, gostam, ok. Mas, cara, eu nunca abri mão de fazer de um jeito que me parecesse bom para mim, né? Então, claro, seguindo as regras, tentando atender às necessidades aí dos itens de julgamento e tal, mas, fundamentalmente, ela tem que me agradar antes de qualquer coisa, antes de agradar o outro. Né? Eu nunca fiz coleção para os outros, eu fiz coleção para mim. Né? Montagem, né, no caso, para mim. Né? E algumas deram certo, outras não deram certo, e está tudo muito bem. Eu sei que o jogo é jogado dessa forma, então isso também não me causa nenhum drama, né? nenhum problema. Agora, eu acho também que, só para finalizar, já falei para caramba. Só para finalizar, eu acho também que assim, você deve, dentro do possível, eu acho que esses textos explicativos do uso do Esperanto, né, nessas várias situações, eles são muito importantes. Porque, cara, o cara que vai julgar isso não conhece isso. Sabe? A chance dele conhecer isso, cara, é mínima. Então, na verdade, ele vai ser induzido a fazer a avaliação do julgamento com base naquilo que você vai dar para ele. Pode acontecer aquela história que aconteceu comigo lá na África do Sul.
com a informação que eu dei para o cara se entusiasmou e foi buscar mais informação. Tá? Mas pode ser também que ele julgue só com base naquilo que você está dando para ele. Então, nesse caso, essa questão da dificuldade de arrumar as peças, da raridade dessa combinação da língua com a censura, cara, isso tem que ser... Precisa valorizar. Tem que ser muito bem valorizado, cara. É para chamar a atenção do cara. Ó, tu não está tratando aqui de uma coisa que tu vai achar ali na esquina, sabe? Isso é uma coisa que a gente tem que fazer. Acho que dá para fazer mais ainda no teu material, tá? Pronto, Vince Guerra, cadê? Não, obrigado. Vou aproveitar a sua fala logo após para pegar um gancho de incentivo para o James. O Rubem Porto falou um negócio de pioneirismo, né? Do tema, e eu complemento do ineditismo. É inédito isso. Você é um cara que eu não conheço ninguém aqui no Brasil, não sei, que tem farto material de Esperanto, não sei, assim, na filatelia. Então, eu queria deixar a fala do Rubem como um incentivo para que você continue nessa dinâmica de investir no Esperanto, em pesquisa e tudo mais. É um belíssimo material. E a parte de que envolve a montagem, isso aí com o tempo, com certeza, vai acontecer. Mas é inédito isso que a gente está vendo aqui. E parabéns para você, James. Obrigado. Eu, na exposição da Argentina, eu olhei mais para outros aspectos e não prestei muita atenção nessa coisa de montagem A3, né? Porque foi recentemente mesmo que eu fiz a migração. Me arrependo de não ter... Nem sei se o material da Argentina ainda está disponível em algum lugar, mas gostaria de rever. Legal. Não foi a última, só mais uma coisa, mas é rápida. Teve uma peça lá mais para o fim, deixa eu anotar aqui, ó. Carta para Cruz Vermelha. Essa aqui. Vermelha para trás. Falta aqui, a anterior. Da Cruz Vermelha? É essa aqui, ó. Essa carta aqui inferior. Não. Na página anterior. Isso. Essa aqui que está em duas línguas. Está em Esperanto e em russo. A de cima? Olha da Cruz Vermelha. Não. Na anterior, na página anterior. Esquece a Cruz Vermelha. Vai na página anterior. Isso. Peraí, eu estou indo para trás. Essa é a primeira. Isso, vai. Não, é bem lá no fundo, bem lá no final. Não, pode ir. Aí. Ops, tá. É que eu vejo uma coisa e você vê outra, né? Pois é, cara, tem um delay. Você está falando pós-guerra? É aquela que diz Alarudia Krutso. Opa, que está em russo, manuscrito e depois em... Não, é que eu tinha parado nessa daqui, mas você estava vendo outra coisa. Isso. Beleza. Obrigado, Mihail. Alguém está resolvendo o problema. Eu esqueci de comentar. Eu pus uma imagem aqui, eu fiz aqui da frente. Eu tenho que colocar o verso dela, né? Do lado. Pois é, cara. Eu ia chamar a atenção para isso. Não, que verso é esse que é igual a gente, pô? Então tá bom. Tá errado isso, né? Claro. Essa página, por exemplo, está extremamente vazia. Essa aí tu vai ter que mexer, né? Essa vai ter que dar um jeito. Olha, essa é uma página esse cara aqui de Serpukhov, né, na Rússia, eu consegui 3 peças, ao longo de 30 anos, eu consegui 3 peças do mesmo cara, mandando para a Cruz Vermelha na Dinamarca. Olha só. Então eu posso usar o verso de outra carta, por exemplo? Claro. Outro exemplar. Claro, pô. Por que não? Pode botar outra carta dele, se for de tempos diferentes, com algum tipo de... Porque a outra tem uma etiqueta de fechamento falante, não é muda como essa. Aí, cara, como é que vai deixar uma peça dessa fora? Né? Uhum. Tem que pôr. E aí você já vai ocupar muito melhor esse espaço aqui, cara. Né? Sim. Mas então ali tá errado mesmo, né? Não estou doido não, né? Tá errado, eu vi ontem, falei, agora tem que mandar desse jeito. Prince Guerra, agora acabei mesmo, de verdade.
Mais alguém? Obrigado. Vou até fechar o microfone aqui. Oi, Tom. Posso falar? Henrique, aqui de Recife. Opa, Henrique. Tudo bem? Primeiro, parabéns. É verdade, é uma perspectiva diferente. Uma coisa que me chamou a atenção na coleção é a extensão do temporal da coleção. Ela começa na Primeira Guerra e vai até os anos 90, não é isso? É 81. 81 até os anos 80. E aí é uma extensão bem grande, temporal, enfim, mas pela especificidade que você está dando, isso é permitido. E aí sim, porque você está tentando estudar a parte do Esperanto. Aí tem algumas questões. Tem um postal que você colocou, acho que é o inteiro postal da Alemanha, com censura alemã da Segunda Guerra, que tem uma coisa a mais que você deveria colocar na descrição, que é a censura química, que você não mencionou na sua fala e não está na sua descrição, essa daqui. Essa mancha eu coloquei no final. é censura química. Ela é química? Feita pelo escritório alemão de censura. Tá, eu coloquei lá. Eu coloquei só marca de inspeção química. Mas é isso aí, você tem que... Você colocou qual é o escritório alemão? De qual cidade? Não. Aí você tem como localizar isso não é difícil. Pela cor, Henrique? Não, pela letra que tem no carimbo vermelho. Isso aí posso te passar sem problema nenhum. Aí embaixo do carimbo vermelho tem uma letrinha, James. Tem uma letra, aí Certo. pela letra você sabe qual é o escritório. E assim, eu já te fiz um convite, até o Heitor estava, o Rubem está aqui, nós somos alguns dos administradores do grupo de censura postal. A gente está convidando você, eu fui ver, você não faz parte dele. Se você, do WhatsApp, você está super convidado de fazer parte e começar a postar suas peças lá para a gente começar a comentar. Por exemplo, informação dessa a gente passaria lá tranquilamente, pelo catálogo tal, isso assim. É o mesmo que acontece no grupo de Império. Identificando o carimbo do Império lá, a gente ajuda a identificar esses carimbos de censura, principalmente do exterior. Agora, do período pós-guerra, a gente tem o Wilson. Então, pós-45, ele tem catálogo, ele é super especialista. Segunda Guerra tem eu, o Rubem, que a gente sempre mexe com esse material de Segunda Guerra. Primeira Guerra tem lá o Roberto, tem o Heitor, que também mexe com muita censura do exterior. Então, sempre tem gente que pode ajudar um ao outro. Eu estou vendo aqui, tem carimbo de censura na peça do lado da Itália, da censura aliada, da invasão dos aliados na Itália, da recuperação. Então, são pequenos detalhes da censura postal, já que seu foco é censura postal, que é aquilo que o Rubem está falando. Você vai ganhar ponto nisso. É importante, e isso é algo que eu já ouvi de de diferentes jurados, pesquisadores, que o foco, mesmo no contexto, tem que estar atrelado à questão postal. Então, você pode dar o contexto geral, mas tem que estar atrelado à questão postal. Então, e quanto mais informação, inclusive, é algo até que eu pergunto agora, mais para frente, vou fazer uma pergunta para o Rubem, que vai ajudar também na tua coleção, que eu tenho dúvidas nas minhas coleções de censura na hora de escrever as cartas. Mas aí eu vou fazer no final para o Rubem responder. Continuando, James, fica de olho que aqui na censura postal brasileira da Segunda Guerra, o Esperanto era uma língua autorizada. Existe um formulário, eu fui conferir agora no catálogo, existe um formulário da censura dizendo que a língua Esperanto era autorizada, e essa coisa do cara escrever no envelope qual era a língua do conteúdo, havia notícias de jornais dizer que a censura postal publicava, a censura postal do Brasil, que era o órgão específico dos Correios, que dizia que tinha que colocar isso na frente da carta. E eu uso até uma notícia de jornal dessa na página da minha coleção. Então, posso depois até passar para você ter essa referência, que era uma coisa autorizada, uma coisa até sugerida e pedida pela própria censura oficial no Brasil. Então, se você colocar um exemplar, você pode dizer que isso era algo dentro das regras da censura postal. Certo. Enfim, no geral é isso. Sim, aí teria que olhar com mais detalhes para ver se
poderia te ajudar em alguma identificação, alguma coisa. Algo que me preocupou, aí o Rubem pode falar melhor, é com relação à linha temporal mesmo, porque como é muito grande e você separou por temas, talvez é um pouco isso que o Rubem falou. É um vício, entre aspas, do temático vindo para a história postal. Então, talvez isso me preocupou, porque eu imaginei que você ia vir por conflitos. Então, na Primeira Guerra era assim, no Entre Guerras era assim, na Segunda Guerra era assim, no pós-guerra era assim, no período do nacionalismo nos anos 80 era assim. Eu imaginei que você estava indo por aí, período da Guerra Fria, mas aí você foi por temas e misturando os períodos. É uma opção. É aquilo que o Rubem falou, é a sua coleção, você organiza como você quiser. Eu organizaria por conflitos, porque aí você consegue mostrar as especificidades de cada conflito com relação à censura postal. Por exemplo, a censura química é uma característica muito da Segunda Guerra Mundial, e você tem uma com censura química. Então, enfim, eu acho que poderia, talvez, por aí. Aí, mesmo que tem prisioneiro de guerra em diferentes conflitos, você mostraria a censura postal. Como diz o nosso amigo lá, Reinaldo, exigiu-se que foi presencial. Mas queria agradecer para você aí a disponibilidade e o pessoal que compareceu aí também. E aí o agradecimento em nome do CTC e todos os presentes aí. Dr. Barbosa, o Hélio e o Almir entraram por último, então aí chegamos aos 22 presentes aí. Agradecimento a todos e pelas considerações do Rubem Porto aí, que são valiosas, e é especialista aí na temática de história, né? Ou melhor, na classe História Postal. Dr. Barbosa, muito obrigado pela presença. Azizo, Luiz Gonzaga, Luiz, e aí os demais, Henrique, e os que remanescem aí, a Ana também, que está aqui. A todos. Se alguém tem mais alguma consideração, eu acho que estou na parte final aqui. Excelente palestra, James. Parabéns. Obrigado, Luiz. Bom revê-lo. Legal, podemos encerrar? Tá. Legal, um abraço a todos aí e até a próxima. Obrigado. Parabéns para você aí. Legal, Obrigado. pessoal. Tchau, tchau. Um abraço. Abraço.